Graça e paz. Nesse vídeo, meus irmãos, falaremos da obra de Deus em nós, mas eu quero aqui relembrá-los dos assuntos que já tratamos nesse texto de Efésios, capítulo 2 em especial. Já falamos da obra do pecado contra nós, nos versículos 1 ao 3, falamos da obra de Deus por nós, nos versos 4 ao 9, e agora vamos falar sobre a obra de Deus em nós, no verso 10 do livro de Efésios. Vamos ler o texto? Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. A nossa atenção volta-se para a obra de Deus em nós e nesse vídeo iremos nos concentrar apenas na parte A do versículo, onde diz que pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Interessante que a palavra grega traduzida por feitura é poema, de onde vem nosso termo poema. Significa aquilo que é feito, produto manufaturado. Em outras palavras, nossa conversão não é o fim, é apenas o começo. Somos a obra de arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. A salvação é a nova criação de Deus. Fazemos parte da nova criação de Deus, meus irmãos. Observe em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Seu propósito é nos fazer mais semelhantes a Cristo. Observe o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, verso 29. Pois os que conheceu por antecipação, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, Deus está esculpindo em nós o caráter de Cristo. E esse caráter é esculpido pela instrumentalidade do Espírito Santo. Observe comigo o texto de 2 Coríntios, no capítulo 3, no verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor. Essa, meus irmãos, é a maneira de Deus operar em nós, por meio do Espírito Santo. Em Filipenses capítulo 2, no verso, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Cristo consumou sua obra de redenção na cruz, mas ressuscitou dentre os mortos e voltou para o céu, de onde realiza sua obra inacabada, de aperfeiçoar a sua igreja. Cristo capacita-nos para a nossa jornada e nosso trabalho aqui na terra. Para isso, ele emprega 3 instrumentos especiais para a realização dessa obra. Em primeiro lugar, a palavra de Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, nos diz: por isso, nós também não deixamos de agradecer a Deus, pois quando ouviste de nós a sua palavra, não a recebeste como palavra de homens, mas como a palavra de Deus, como de fato é a qual também atua em vós os que crerdes. Ao ler a palavra de Deus, compreendê-la, meditar sobre ela e se alimentar dela, a palavra opera na vida, purificando-a e nutrindo. Em segundo lugar, o segundo instrumento, a oração. Efésios 3, 20 e 21 nos afirma que aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos pelo poder que age em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, pois todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ao orar, o Espírito de Deus opera na pessoa, libera poder.
Em terceiro lugar, o sofrimento. 1 Pedro 4, do 11 ao 14, nos afirma: se alguém fala, fale como a quem comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por serdes participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. E quando alguém sofre, meus irmãos, o Espírito de Deus ministra a vida. O sofrimento conduz de volta à palavra e à oração. E o ciclo se repete. Muitos cristãos acreditam que a conversão é a única experiência importante, que não há nada mais depois. Trata-se, porém, de uma ideia equivocada. Podemos usar a ressurreição de Lázaro como exemplo. Depois que Jesus ressuscitou Lázaro dentre os mortos, disse: desatai e deixai-o ir. Em João capítulo 11, verso 44. Em outras palavras, agora esse homem está vivo. Tirem-no das suas mortalhas. Paulo tem esse conceito em mente. Em Efésios capítulo 4, versos 22 e 24, nos diz que a vos despi do velho homem, do vosso procedimento anterior, que se corrompe pelos desejos maus e enganadores, e a vos renovar no espírito da vossa mente, e a vos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Colossenses, capítulo 3, no verso 1, apresenta a mesma mensagem. Portanto, se fortes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O mesmo poder de ressurreição que nos salvou e nos tirou do cemitério do pecado pode nos ajudar diariamente a viver para Cristo e a glorificá-lo. Deus pagou um alto preço ao realizar a sua obra por nós na cruz. Hoje, com base nesse preço pago no Calvário, meus irmãos, Ele opera em nós de modo a nos tornar mais semelhantes a Cristo. Deus não pode realizar sua obra em nós antes de consumar sua obra por nós, quando cremos em seu Filho. Além disso, não pode operar por meio de nós antes de operar em nós. Por isso, é importante separar um tempo cada dia para estudar a palavra e orar. Como também é importante sujeitar-se a Cristo em tempos de sofrimento. Afinal, é por intermédio da palavra, da oração e do sofrimento que Deus opera em nós. A Bíblia mostra vários exemplos desse princípio. Deus, meus irmãos, passou 40 anos operando na vida de Moisés, antes de poder agir por meio dele. No começo do seu ministério, Moisés era impetuoso e dependia das próprias forças. Matou um egípcio e teve de fugir do Egito, o que dificilmente pode ser considerado um bom começo para um ministério. Mas durante os 40 anos que passou trabalhando como um humilde pastor de ovelhas no deserto, Moisés experimentou a obra de Deus em sua vida, preparando para mais 40 anos de serviço dedicado. Há outros exemplos. José sofreu durante 13 anos
antes de Deus colocá-lo no trono. No trono do Egito, é claro. Como o segundo em autoridade depois do faraó. Davi foi ungido rei ainda adolescente, mas só subiu ao trono depois de sofrer vários anos no exílio. O apóstolo Paulo passou 3 anos na Arábia, depois de sua conversão. Período durante o qual, sem dúvida alguma, experimentou a obra mais profunda de Deus, preparando para o ministério. Deus precisa, meus irmãos, operar em nós antes de operar por meio de nós. O poema de Deus, que é sua vida, ainda está sendo escrito. E isso nos leva, irmãos, à quarta obra dessa passagem. Mas é assunto para o próximo vídeo. Deus em Cristo os abençoe.